Viajamos agora até ao espaço com o Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária, altura para a rubrica A Última Fronteira. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Começamos o ano com uma mancha vermelha. É provavelmente a mais conhecida mancha vermelha do Sistema Solar. Está localizada em Júpiter e tem cerca de, presentemente, 16.500 km de diâmetro. Nós conseguimos encaixar lá 3 planetas Terra de uma ponta a outra. Eis uma representação, aliás, uma fotografia com cores falsas dessa própria grande mancha vermelha de Júpiter. Um dos primeiros registros desta mancha vermelha vem de 1831, do astrónomo amador alemão, que a representou numa pintura, mas se quisermos ser ainda mais minuciosos nesta nossa análise histórica, temos que recuar a 1665, quando o astrónomo holandês Cassini também registou uma mancha mais ou menos naquela zona, a que lhe chamou mancha permanente. Ora, ia tentar identificar o que é aquela mancha, a sua dimensão e, sobretudo, aquelas cores, tem sido um dos grandes desafios da astronomia planetária ao longo de várias décadas. E isto porquê? Porque estamos a falar, sobretudo, aquilo é um gigantesco anticiclone, que nós conhecemos aqui na Terra sob a forma, sobretudo, de furacões, de grandes furacões. Pensa-se que terá sido já muito maior. No século XIX, pensa-se que terá tido aproximadamente 48.000 km de diâmetro. A Voyager, em 79, registou um tamanho aproximadamente 23.000 km. E o que nós sabemos hoje é que, ano após ano, tem perdido cerca de 900 km de diâmetro. Portanto, a cada ano que passa. E é um anticiclone, um enorme furacão. E que também tem como sua principal origem, pensa-se, obviamente, a força Coriolis de Júpiter. No fundo, uma força associada à rotação extremamente elevada de Júpiter, porque Júpiter é um planeta que roda sobre si próprio cerca de duas vezes e meia mais rapidamente do que, por exemplo, o planeta Terra. E, portanto, é claramente uma gigantesca tempestade. E a notícia desta semana conta-nos que uns investigadores norte-americanos decidiram pegar, então, novamente nesta grande mancha vermelha e tentar arranjar outras explicações para a sua cor e para a sua dimensão. Em primeiro lugar, se calhar estamos perante um furacão que ao longo de centenas de anos terá comido outras tempestades e, portanto, terá engrossado, terá aumentado de tamanho precisamente devido a essa alimentação, digamos assim, ao longo de centenas de anos. E depois, porquê aquele encarnado? Porquê aquela vermelhidão toda que nós encontramos nesta tempestade? Eis uma resposta surpreendente dada por estes cientistas. Bem, se calhar Júpiter apanhou uma queimadura do Sol. Tal como nós apanhamos aqui na Terra, a nossa pele, uma queimadura do Sol, se calhar o Sol também tem uma grande importância ali. Porquê? Porque estes cientistas juntaram amoníaco e gás acetileno, que são 2 elementos que nós sabemos que existem na atmosfera de Júpiter. E depois bombardearam essa mistura desses 2 elementos com radiação ultravioleta, precisamente para simular a radiação, a luz solar que Júpiter recebe. E então o que encontraram foi precisamente um composto, uma mistura que apresenta aquele vermelho de uma maneira muito exata, aquele vermelho da grande mancha vermelha. Portanto, muito provavelmente aquela grande mancha vermelha tem aquela cor devido a uma queimadura solar, devido à influência, digamos assim, da radiação solar na atmosfera de Júpiter. E porquê? Porquê é que este vermelho encontramos, sobretudo, tão intenso nesta grande mancha vermelha e em poucas outras tempestades em Júpiter? Bom, se calhar isto tem a ver com a altitude, porque esta grande mancha vermelha é uma das tempestades mais altas, que se encontra nas zonas mais altas da atmosfera de Júpiter. Em tais zonas, encontramos ventos da ordem dos 400 km por hora, que atiram as partículas de amoníaco para zonas muito mais elevadas da atmosfera de Júpiter. E, portanto, o que nós assistimos ali é à luz solar a partir, digamos assim, elementos químicos nas altas atmosferas de Júpiter. E quanto mais alto for essa tempestade, mais vermelho encontramos nesse tipo de tempestades. Portanto, eis uma magnífica queimadura solar precisamente na atmosfera de Júpiter. Miguel, falamos agora de Vênus, que continua a ser uma fonte de mistérios. Nós ontem falámos de Vênus, na semana passada falámos de Vênus, a propósito do fim da Venus Express. Eis uma boa notícia, se calhar a Venus Express terá eventualmente uma outra vida. Os cientistas da ESA, da Agência Espacial Europeia, estão a tentar recuperar a Venus Express, mas continua a ser claramente fonte de mistério. E isto porquê? Bom,
Porque houve um grupo de cientistas que pegou em dados que já têm mais de 2 décadas, que pertencem à sonda Magalhães, para tentar ver se conseguiam, de alguma maneira, descodificar um dos mistérios que já vem desde essa altura. E passa pelo seguinte: a principal missão da Magalhães consistia em fazer um mapeamento de radar, através de radar, da superfície de Vênus. E o que foi encontrado em muitos desses dados, que já têm 2 décadas, foi zonas muito brilhantes que depois acabavam em zonas muitíssimo escuras. Descodificando, nós, se calhar, é uma proposta deste grupo de investigadores, em Vênus encontramos uma espécie de geada metálica. Isto é notável. E porquê? Porque este grupo de investigadores foi analisar novamente, portanto, estes dados na zona de Ovda Reggio, em Vênus, e encontram um padrão de brilho crescente com a altitude. Ou seja, entre os 2,4 e 4,5 km de altitude, os cientistas encontraram sinais de radar cada vez mais brilhantes, ou seja, as ondas eram bem refletidas, as ondas de radar de Magalhães. E, portanto, entre 2,4 e 4,5 o brilho era crescente. Parecia que estava algo a brilhar com a altitude. E depois, quando chegava perto dos 4,7 km, passava a escuro. Ou seja, nós tínhamos ondas de radar que eram não refletidas, não eram bem refletidas. E, portanto, há aqui uma clara alteração no material que varia com a altitude. E este aumento do brilho, até um certo ponto, é atribuído a uma substância qualquer, um elemento ferroelétrico qualquer, que pura e simplesmente os cientistas, mesmo com esta nova investigação, não conseguem explicar qual será. Portanto, sabemos que há um brilho crescente com a altitude, mas que depois, nas zonas mais altas de Vênus, nos cumes das montanhas ou nos grandes planaltos de Vênus, há subitamente uma queda nesse brilho, até ficar totalmente escuro. E os cientistas, pura e simplesmente, não conseguem encontrar uma justificação para este decréscimo, digamos assim, no sinal de radar. E, portanto, este é um mistério que continua a prevalecer em Vênus. Mas Vênus apresenta também um outro mistério, que também foi revelado esta semana. Enfim, é uma outra proposta de cientista da Universidade de Cornell. Nós sabemos que Vênus, hoje em dia, é autenticamente o planeta infernal, o inferno do Sistema Solar. Tem mais de 480 graus, é uma temperatura mais ou menos global, e sabemos que a sua atmosfera é constituída, sobretudo, em 96% por dióxido de carbono. Não terá sido sempre assim. Num passado, eventualmente muito distante, as nuvens de Vênus estavam carregadas de, imagina tu, água. E água suficiente para cobrir toda a superfície do planeta com um oceano global com cerca de 25 metros de profundidade. Mas como Vênus é tão quente, as nuvens nunca arrefeceram o suficiente para a água precipitar. E, portanto, nós, no fundo, nunca tivemos água, não tivemos água facilmente na sua superfície. O que os cientistas de Cornell agora propõem é uma coisa interessante, que é, sim, houve oceanos. Houve oceanos, não de água, mas sim do próprio dióxido de carbono. Porque o dióxido de carbono, quando está a temperaturas e a pressões extremamente elevadas, passa por um estado que os físicos chamam um estado supercrítico. Ou seja, aquilo é muito estranho. O dióxido de carbono passa a ter um comportamento muito estranho. Imagina, é como se conseguisse rodear objetos com a forma líquida, consegue englobar, como se fosse um oceano, uma forma líquida, os objetos à superfície, mas depois flui como um gás. Portanto, são comportamentos estranhos a temperaturas e pressões muito elevadas, que são temperaturas e pressões que encontramos presentemente em Vênus. Se nos colocarmos à superfície de Vênus, a sua atmosfera exerce uma pressão sobre nós cerca de 90 vezes superior à que sentimos aqui na Terra. Daí ser tão difícil aterrar até mesmo em Vênus. Mas o que estes cientistas dizem é que num passado distante, esta temperatura e pressão eram ainda muito mais elevadas. E, portanto, o dióxido de carbono contribuiu para, ou melhor, o dióxido de carbono tornou-se num estado supercrítico. E, portanto, provavelmente, Vênus terá tido oceanos que eram, no fundo, líquidos de dióxido de carbono, mas que acontecia uma coisa engraçadíssima. É um líquido que tinha uma espécie de uma sopa de bolhas, ou seja, tinha bolhas de água cobertas por uma camada espessa líquida. Portanto, um retrato muito diferente do Vênus que nós conhecemos hoje. Miguel, para terminar, a nova vizinha da Via Láctea. Sim, nós sabemos que a Via Láctea está dentro de um grupo, digamos assim, de várias galáxias, mais de 50 galáxias, que são pontuadas pela nossa Via Láctea e pela galáxia de Andrómeda, a gigante Andrómeda, que tem cerca de 2 vezes o tamanho do nosso planeta Terra. E o que eu peço agora aos nossos telespectadores é que se concentrem naquele pontozinho negro, temos 2 pontozinhos negros no centro da imagem, mas o que está mais à direita. Aquele pontozinho é o núcleo de uma nova vizinha da Via Láctea, que está a entrar no nosso grupo local, está a cerca de 7 milhões de anos-luz. É a galáxia KKS3.
Porque é que esta é uma descoberta tão interessante? Porque aquele pontozinho representa uma pequeníssima galáxia, tem cerca de 1/10 de milésima da massa da Via Láctea e é uma galáxia extraordinariamente antiga e pequena. E os astrónomos não estão muito habituados a conhecer este tipo de galáxias, que são consideradas, chamadas de anãs esferoidais, e nós não conhecemos muitas, conhecemos apenas 2 dezenas deste tipo de galáxias. E são importantes porquê? Porque têm estrelas com cerca de 13 a 14 mil milhões de anos. São as estrelas do início da criação do universo. E, portanto, conhecer este tipo de galáxias, ainda por cima ela que se aproxima, que está a entrar no grupo local, que está a entrar na nossa vizinhança, digamos assim, galáctica, é extremamente interessante. E os cientistas estão deliciados a olhar para esta galáxia, que é, no fundo, uma relíquia do início da formação do universo. Miguel, obrigada e até ao próximo Cristina. fim de semana.